Você está no Buraco Discreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução, jornalista Carlos Pereira, um especialista em ideias gerais. Você verá nessa edição: escravo amante envenena imperador trapaceiro. Escassez de vítimas para sacrifício humano ameaça festival no México. Cipe japonês valentão se suicida para escapar do chilindró. Cônsul português importa meninas dos Açores para combater pederastia no Rio. Bonitonas e bonitões, se gostarem, dê o seu like. Se não gostarem, façam o mesmo. E vamos às maledicências de hoje. Soberano romano trapaceiro envenenado por escravos. O imperador de Roma, Aurélio Cômodos, foi envenenado e depois estrangulado por 4 escravos. Foram eles Márcia, que lhe prestava serviços sexuais, Emílio Leto, Electus, seu camareiro, e Narcissus, ex-gladiador e seu professor. Cômodos se passava por um grande guerreiro na arena. Saiu vitorioso nas 700 lutas das quais participou. Na realidade, eram combates de mentirinha. Só ele empunhava armas de verdade. Seus adversários recebiam equipamentos ajeitados para não machucá-lo. Tramóia só sabida pelo lutador fajuto e o armeiro. Por acaso, esse arranjo foi descoberto pelos seus futuros assassinos. Ciente desse fato, Cômodos resolveu matá-los. Ele havia entrado nessa doideira de gladiagem como jogada política. Em Roma, o povão era a terceira fonte de poder. As outras eram o exército e o senado. E essas nunca o respeitaram. Aliás, nem a família o levava a sério. Sua irmã Lucila mandou matá-lo, sem sucesso. Foi exilada e morta posteriormente, logo no início do governo. Era um preguiçoso que só se interessava por sexo e bebidas. Entregou a gerência pública a 3 escravos, Perenes, Saltéres e Cleandro, que fizeram barbaridades no governo. Enquanto o imperador se divertia com um harém de 300 belas moças e o mesmo tanto de belos rapazes. O interessante é que esse incapaz era filho mimado de Marco Aurélio, o imperador, filósofo e general, respeitadíssimo nas 3 posições. O filhão resolveu adular ao povo, fingindo-se de gladiador, uma classe adorada pelos romanos. Eram como os jogadores de futebol de hoje. Caso sua maracutaia narense chegasse aos ouvidos das massas, ele teria grandes problemas. Daí a decisão de se livrar de seus futuros assassinos. Seu segredo não podia vazar, mas esses resolveram almoçá-lo antes que ele os jantasse. E assim foi feito, mas adiantou nada. Os escravos só adiaram o problema. Foram castigados do mesmo jeito pelo Senado. O sistema não podia perdoar um regicídio, mesmo de um inútil como Cômodos. Seria uma ameaça às estruturas. Faltam vítimas para sacrifícios humanos no México. Os organizadores dos animados festivais religiosos dos astecas estão em dificuldades. Como o império está em paz há muito tempo,
faltam prisioneiros de guerra a serem sacrificados nessas patuscadas. Haviam festas ao longo de todo o ano, pois são muitos os deuses a serem bajulados, da fertilidade, da chuva, das colheitas e etc. O jeito é os sacerdotes e comerciantes, promotores das carnificinas, trabalharem com o que têm. Os religiosos se viravam como podiam, inclusive sequestrando recém-nascidos dos braços das mães. Já os negociantes compravam as vítimas em diversas fontes, entre elas as próprias famílias dos rapazes, moças e crianças. Os rituais eram vários, entre eles assar a vítima, esfolamento, arrancar o coração e sempre com a pessoa ainda viva. Quando o sacrificado era adquirido como mercadoria, seu comprador tinha o direito de levar o corpo para casa e oferecê-lo em banquete aos amigos. Era uma prova de prestígio e poder. Pederastia entre portugueses leva cônsul a importar açorianas. O cônsul de Portugal no Rio, Barão de Moreira, pediu ao governo a importação de moças das ilhas do arquipélago dos Açores. Tomou essa decisão ao saber que o homossexualismo está graçando entre os homens lusos na capital do império. Os rapazes, principalmente do comércio, devido à escassez de parceiras, estavam resolvendo as aflições sexuais entre si. A vinda das meninas açorianas abriu caminho para outras fontes de abastecimento. Depois das ilhoas, começaram a chegar as francesas e polacas. Como cereja do bolo dessa história, era inaugurada em 1862 a Casa Alcázar francês, onde quase só havia menina estrangeira. Príncipe brigão japonês se suicida para escapar da cadeia. Fujimori Konoe, chanceler do Japão e um dos mais animados em fazer guerra com a China na década de 1930, se suicidou em dezembro de 1945. Considerado criminoso de guerra pelas forças vencedoras da Segunda Guerra Mundial, teve sua prisão decretada, mas decidiu fugir dessa perspectiva, se matando. Ele foi um ardoroso defensor da guerra do seu país com a China, onde incríveis atrocidades foram cometidas. Entre elas, o sequestro de milhares de moças chinesas para servirem como escravas sexuais aos militares do Japão. Mas quanto a enfrentar os Estados Unidos com aqueles canhões, navios e exércitos enormes, ele não demonstrava o mesmo entusiasmo. Mas, de qualquer forma, foi um dos políticos responsáveis por levarem seu país à fogueira da Segunda Guerra, ao lado da Alemanha e Itália, compondo o famigerado Eixo.